Muitos torcedores e fãs do futebol se orgulham em terem visto craques como Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar jogando. Afinal, é comum um torcedor dar os créditos de uma conquista histórica ou de uma vitória inesquecível apenas aos atacantes, esquecendo um dos jogadores mais importantes, o goleiro. Com suas defesas impressionantes, muitas vezes eles garantiram os títulos de seus clubes, e até mesmo da seleção, através de defesas de pênaltis ou cobranças de falta. Confira a seguir os melhores goleiros brasileiros de todos os tempos. O goleiro Marcos. Vamos começar logo com uma polêmica. Marcos Roberto Silveira Reis, que chegou ao Palmeiras em 1992, só em 1999, durante a Copa Libertadores da América ele se tornou titular. O jogador ganhou o apelido de São Marcos após a defesa do chute de Marcelinho Carioca na disputa de pênaltis contra o Corinthians. Ele foi o goleiro titular da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de 2002, sendo o único jogador da seleção a não ser substituído em toda a competição pelo técnico Felipão, mas dizem que foi um afago do treinador, já que ele atravessava uma má fase e o Palmeiras vinha mal e até acabou rebaixado naquele ano. O Mazzaropi. Geraldo Pereira de Matos Filho, mais conhecido como Mazzaropi, marcou a grande época do futebol carioca dos anos 70-80, já que jogou no Vasco da Gama em 1974 a 1984. Esse apelido foi colocado pelo jogador Brito, que ao ver Geraldo chegando ao clube de regatas e com suas roupas simples, teria lhe chamado de Mazzaropi, nome de um humorista famoso na época, e que se vestiria daquela maneira. Ele é o detentor do recorde mundial ficando 1.816 minutos sem levar gols. Dida. O goleiro Nelson de Jesus da Silva começou a ganhar as graças dos fãs de futebol ao conquistar o tricampeonato brasileiro pelo Corinthians, quando na semifinal, defendeu 2 pênaltis batidos pelo craque Raí. Só que Dida fez história no Milan, time que defendeu por 10 anos. Lá ele conquistou a Supercopa Europeia de 2003 e 2007, a Liga dos Campeões de 2002 e 2003 e 2006 e 2007, e o Mundial de Clubes da FIFA em 2007. Dida defendeu a seleção brasileira de 1995 a 2006. Gilmar. Gilmar dos Santos Neves ficou mais conhecido como Gilmar e além de ser bicampeão mundial pela seleção brasileira, é considerado até os dias atuais um dos melhores de todos os tempos em sua posição, por ter jogado em times lendários como o Corinthians da década de 50, no Santos da década de 60 e na seleção. Possui o privilégio de ter sido o campeão de tudo, devido ao fato de ter ao menos um título em cada competição que disputou. Júlio César. Júlio César Soares de Espíndola, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira no ano de 2002, em 2003 foi convocado para a Copa das Confederações para ser reserva de Dida. Estreou como titular no ano seguinte, contra o Chile na Copa América de 2004. Convocado para a Copa do Mundo de 2014 foi titular em todas as partidas da seleção. Nas oitavas de finais da Copa do Mundo de 2014 contra o Chile, que terminou empatada no tempo normal, defendeu 2 cobranças na disputa por pênaltis, e foi eleito o melhor jogador em campo. Entretanto, na semifinal contra a Alemanha, sofre 7 gols e na disputa pelo terceiro lugar contra a seleção holandesa sofreria mais 3 gols na derrota por 0-3. Valdir Pérez. Valdir Pérez de Arruda é considerado um dos mais importantes goleiros do futebol brasileiro. Defendeu o São Paulo de 1973 a 1984 e a seleção brasileira em 3 Copas do Mundo 1974, 1978 e 1982. Jogou nas décadas de 1970 e 1980, e foi considerado em boa parte desse tempo um dos melhores goleiros do Brasil. Foi reserva nas Copas do Mundo de 1974 e 1978, sendo titular na Copa do Mundo de 1982, na Espanha, onde era um dos destaques de um time que contava com Zico, Sócrates, Falcão e Oscar. Valdir Pérez é o arqueiro com menor média de gols sofridos na seleção brasileira entre os que atuaram em Copas do Mundo. Félix. Félix Miele Venerando, mais conhecido como Félix, foi campeão com a lendária seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo FIFA de 1970. O jogador que começou nas divisões de base do Nacional, teve uma grande passagem pelo Juventus da Mooca ao se profissionalizar com apenas 15 anos.
pela seleção brasileira, a qual defendeu de 1965 a 1972, Félix disputou 48 partidas e foi o goleiro titular na conquista do tricampeonato mundial na Copa do Mundo de 1970. Carlos Roberto Galo começou a carreira na Associação Atlética Ponte Preta em 1975, aos 19 anos. Na seleção brasileira, foi reserva na Copa do Mundo FIFA de 1978. Testado como possível titular no período de 1980 a 1981, foi terceiro reserva na Copa do Mundo FIFA de 1982. A partir de 1984, tornou-se titular absoluto do gol brasileiro, participando da Copa do Mundo FIFA de 1986 com destaque. Continuou titular da seleção até 1988, quando, transferido para a Turquia, perdeu espaço para Tafarel. Pela seleção brasileira, Tafarel tem o maior número de jogos de um goleiro da história. Foram 123 aparições, com 113 jogos pela seleção principal. Faturou a medalha de prata nas Olimpíadas de Seul 1988. Jogou também as Copas do Mundo de 1990 na Itália, 1994 nos Estados Unidos e 1998 na França. Seu grande ápice na seleção brasileira foi a campanha rumo ao título na Copa do Mundo de 1994, defendendo a cobrança de Daniele Massaro na disputa por pênaltis contra a Itália em plena final. Também disputou a final de 1998, perdida para a França, após defender 2 pênaltis na disputa por pênaltis na semifinal contra a Holanda. Manga. O pernambucano Ailton Correia de Arruda, mais conhecido como Manga, foi, segundo a crítica especializada, um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. É o jogador brasileiro que tem o recorde de participação em edições na Copa Libertadores. Até mesmo serviços de ídolo embaixador em festas de consulados, e também exerceu a função de supervisor de treinadores de goleiros do Esporte Clube Internacional, até 2012. Barbosa. Moacir Barbosa, mais conhecido como Barbosa, é um dos melhores goleiros da história do Vasco da Gama. No time carioca, ele ganhou 6 títulos de campeão estadual e um campeonato sul-americano. Apesar disso, ele é mais lembrado por sua participação na derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1950. Goleiro titular do Brasil, Barbosa foi considerado um dos principais culpados pela derrota por 2-1 para o Uruguai, no Maracanã, na grande final do torneio. Ele foi acusado de ter falhado no gol marcado por Alcides Guigui e carregou até a morte o fardo da derrota. Mas reduzir Barbosa ao erro de 1950 é, sem dúvida, a maior injustiça já cometida na história do nosso futebol. Rogério Ceni. Rogério Ceni é o jogador que mais vestiu a camisa de um clube na história do futebol mundial, batendo o recorde com 1.117 partidas, superando Pelé, que vestiu a camisa do Santos em 1.116 jogos. O jogador coleciona outros recordes, como o de maior goleiro artilheiro da história do futebol mundial, o jogador que mais vezes foi capitão de uma mesma equipe e também o jogador que mais venceu por um mesmo clube na história. Só que seu ego parece ser maior que seu desempenho e, apesar de ter feito muitos gols, também levou muitos. Eurico Lara. Conhecido pelas defesas impossíveis e agilidade embaixo das traves, Eurico Lara defendeu o Grêmio por 16 temporadas de 1920 a 1935. Durante sua passagem pelo clube gaúcho, ele disputou 217 partidas e conquistou 16 títulos. Sua trajetória foi tão marcante que ele teve seu nome citado no hino do clube, escrito por Lupicínio Rodrigues. O goleiro morreu com apenas 38 anos, em Porto Alegre, dia 6 de novembro de 1935. Ele foi vítima de problemas cardíacos. O falecimento do goleiro ocorreu 40 dias depois dele ter disputado sua última partida pelo clube gaúcho, o Grêmio 2 Internacional 0. Então é isso, amigos, você gostou desse vídeo? Deixa seu like, e se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.